Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Cerca de 70 mil crianças aguardam adoção no Brasil. Apesar de mudanças recentes na lei, muita coisa ainda precisa melhorar para que elas tenham mais oportunidades. E um dos principais obstáculos ainda é o preconceito. Um sonho que marca a história da Ana. No pescoço, o detalhe que reforça esse desejo de ser mãe. A espera, para ela, vale a pena. Comecei com em torno de 10, 12 anos, quando pela primeira vez eu ouvi falar sobre adoção, que foi uma pessoa bem próxima que adotou uma criança. E aí eu perguntei para minha mãe. E ela me disse o que era, e desde essa idade eu fiquei com aquela sensação que adotar era legal. E sempre falei que quando eu me casasse, eu queria ter os meus filhos biológicos e queria adotar. Para que estas famílias consigam se unir mais facilmente, elas contam com voluntários. Aqui em Belo Horizonte, o grupo de apoio à adoção já conseguiu mudar a realidade de várias crianças. Nós trabalhamos muito com a disseminação da cultura da adoção, para que as pessoas saibam realmente quem são as crianças reais que estão à espera de uma família, para desmistificar os preconceitos, para apoiar famílias que muitas vezes recebem crianças e adolescentes e precisam de um suporte nesse processo. Em 2017, houve uma mudança na regulamentação das regras para a adoção. Além de acelerar os procedimentos e reduzir os prazos, também facilitou que irmãos e crianças com problemas de saúde tenham mais atenção para encontrar um lar. Primeiro que trouxe novamente à tona o tema da adoção social, né? Trouxe ao social. Outra coisa importante é que uniformiza os procedimentos. Muitas vezes nas capitais, o que era proposto pela lei, né, o que é definido pela lei, já era praticado. Mas nas comarcas menores, muitas vezes não tem equipe técnica, muitas vezes eles não tinham condições de fazer da forma que a lei agora exige de todo o território nacional. O prazo para a conclusão do processo caiu para 120 dias, prorrogáveis por igual período. Antes, isso não existia e causava insegurança nas famílias. O meu processo ele durou quase um ano para habilitação e assim, eu ainda não conheço a criança nem nada, mas eu leio muito sobre o assunto e percebo que existe uma demora até que a criança realmente esteja disponível para a adoção. O que é importante nos casos de adoção, ter esse acompanhamento, ter essa conversa com a família, discutir sobre as questões infanto-juvenis, porque isso tudo nos prepara para esse exercício da maternidade e paternidade. Mesmo com as mudanças na legislação, o processo ainda divide opiniões. Milhares de jovens seguem sem ter a oportunidade de ter uma família no país. Todo o sistema ele é muito entravado e as adoções no Brasil elas demoram muito. Parte por causa do sistema burocrático, da estrutura, mas parte por causa do preconceito, de dogmas religiosos, de dogmas de equívocos sobre o conceito de família, né, dando sempre privilégio preferência para a família biológica, o que não deveria ocorrer. O Estatuto da Adoção está no Senado desde 2017. Ele diminui o tempo da adoção e estabelece questões do apadrinhamento. Tudo isso para diminuir o preconceito. Esse Estatuto da Adoção, ele dá alguns passos adiante, ele facilita esse processo, ele tem um olhar voltado para o princípio do melhor interesse da criança, claro. Março é o mês de combate ao câncer coloretal. É o chamado Março Azul Marinho. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no Brasil, só neste ano, devem ser registrados mais de 17 mil novos casos da doença. A doença não é rara, é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres e o terceiro mais recorrente em homens. O câncer coloretal afeta o intestino grosso e o reto. Os sintomas incluem mudanças bruscas na atividade intestinal, como prisão de ventre ou diarreia constantes, às vezes com sangue nas fezes.
Se a doença já está em estágio avançado, podem ocorrer dores abdominais e náuseas. Em alguns casos, pode ser necessária a cirurgia e a quimioterapia. E o exame mais importante é a colonoscopia, indicada para pessoas acima de 45 anos. Ele, além de dar o diagnóstico, ver se tem alguma lesão ou não, ele ainda faz a biópsia. E em algumas situações, quando é tumor muito inicial, ele é utilizado até para tratamento, você consegue até tratar. Ou também identificar lesões pré-malignas. O câncer coloretal acomete cerca de 40 mil pessoas por ano no Brasil. Em 1/3 dos casos, a doença pode levar à morte. Esse tipo de câncer é mais comum em pacientes acima dos 50 anos, mas a incidência entre os mais jovens tem crescido ao longo das décadas. Sedentarismo e dieta hipercalórica, hiperproteica, cheia de embutidos, enlatados, refrigerantes, aumentam muito o risco de câncer de intestino. Quando o tumor é detectado no início, as chances de cura são altas, mas a fila para colonoscopia no Sistema Único de Saúde, o SUS, é longa, mais de 1 ano de espera. Então, vale a pena investir na prevenção, alimentação balanceada, rica em fibras, sem exceder na gordura e na carne vermelha, além de exercícios físicos. Vamos falar agora de um assunto que vem preocupando a comunidade científica em todo o mundo. Estudos recentes mostram que a agricultura intensiva e o uso de agrotóxicos podem fazer desaparecer 50% dos insetos nas próximas décadas, inclusive as abelhas, que têm papel fundamental na polinização das plantas que produzem alimentos. Pela área verde do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, encontramos diversos insetos, cupins, formigas, abelhas. Eles estão por toda parte. Se todas as espécies de vida no mundo fossem contabilizadas, 50% são insetos. Só no Brasil já foram catalogadas quase 60 mil espécies. E estima-se que a Amazônia tem o dobro deste número. Doutor em entomologia, ele explica que o declínio dos insetos em algumas décadas preocupa a comunidade científica no mundo. Segundo ele, recentemente, 73 estudos foram avaliados e verificou-se o perigo do uso de agrotóxicos na agricultura. O entomólogo ainda alerta para o desmatamento e as queimadas na Amazônia. Se a humanidade continuar usando agrotóxicos, na quantidade e na intensidade que tem usado, o quadro é de fato preocupante. Aliado a isso, você tem aí a questão das queimadas, dos desmatamentos e também a gente não pode deixar de esquecer do aquecimento global, que supostamente vai afetar a biodiversidade. Mais de 70% dos alimentos produzidos dependem do trabalho das abelhas. Mas devido à agricultura intensiva, com o uso de venenos, elas estão desaparecendo. Nesta foto, vemos como ficaria um supermercado sem os produtos que tiveram a influência delas. Poderia afetar, por exemplo, a polinização das plantas, consequentemente a produção de sementes, de frutas com sementes, Então é possível que vários cultivos regionais importantes, como cupuaçu, pupunha, guaraná, sejam afetados. Tudo, nada, algum, outro. Estudantes no Rio de Janeiro foram selecionados para participar de uma competição de inovação nos Estados Unidos. Eles criaram uma tecnologia para ajudar pessoas cegas e agora arrecadam dinheiro para representar o Brasil no exterior. Um boné longe de ser comum. Junto com o sensor de mão, os equipamentos ajudam na mobilidade de pessoas cegas. A equipe de 6 estudantes de engenharia da UFRJ e do Centro Federal de Educação Tecnológica passou por uma banca com avaliadores internacionais. Eles concorreram com 25 universidades. Foi assim que começou o time Tupã. Os estudantes utilizaram sensores de ultrassom, que detecta a aproximação de obstáculos. É quase como a vibração de um celular. Nós utilizamos ondas mecânicas que batem em objetos e retornam com um sinal. E com essas ondas a gente consegue saber a distância do objeto
pro espectador. A gente utilizou os sensores ultrassônicos, que na verdade alguns animais utilizam a mesma forma de se localizarem, na verdade. Então é uma forma que a gente está se copiando os animais para conseguir se localizar em determinadas situações. No futuro, o protótipo pode beneficiar até 285 milhões de pessoas com deficiência visual em todo o mundo. Entre os concorrentes do time Tupã estão 2 projetos americanos, um grego e um sueco. No Brasil existe produção científica? Sem sombra de dúvidas, quer dizer, nós estamos passando por um momento de dificuldade em termos de recursos financeiros. Acho que nós temos que fazer movimentos e esse tipo de evento é importantíssimo, que acaba comprovando como é que a instituição, como é que a universidade pode contribuir para a melhoria da nossa sociedade. Depois de criarem um dos protótipos vencedores no concurso com apenas R$100, os estudantes agora têm outra missão: levantar recursos para participarem da final do concurso, que acontece nos Estados Unidos no dia 23 de abril. A meta é reunir R$30 mil por meio de uma vaquinha eletrônica. Nós já conseguimos 10% da verba que a gente pretende levantar e isso foi uma surpresa, porque foi em menos de 24 horas. Então, talvez a gente consiga ir sim. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fica agora com o Repórter Brasil e com tradução em Libras. Tchau, muito obrigada pela companhia. Continue com a gente. Bom dia para você. Tchau.